Ainda falando sobre o meu livro, no capítulo 2, eu abordo a questão do Brasil, né, do nascimento do Brasil como nação e o papel da branquitude nisso tudo. Então, como eu havia falado anteriormente, o Brasil é um país de uma população africana, de ascendência africana muito grande, e antes de ele se tornar independente de Portugal, em 1822, houve outras tentativas de independência, de se livrar do colonialismo europeu no fim do século XVIII. Nós estudamos na escola sobre os inconfidentes, a Inconfidência Mineira, liberdade ainda que tardia. Então, a ideia de liberdade que eles pegam, que os inconfidentes pegam da Revolução Americana. Eles leram os textos de Thomas Jefferson, por exemplo, e então era uma ideia de se tornar independente de Portugal, mas mantendo a escravidão. E, como sabemos, o movimento foi destruído, o Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes foi condenado, foi enforcado, esquartejado e é reconhecido como o mártir da independência do Brasil. Muito menos falada é a Conjuração Baiana, que aconteceu mais ou menos 10 anos depois da Inconfidência Mineira, que, ao contrário da Inconfidência Mineira, foi um movimento interracial e também de pessoas de classes diferentes, porque tinha escravos, tinha negros livres, tinha brancos pobres, todos lutando contra o domínio de Portugal, né? Porque os brancos que não eram descendentes de portugueses na Bahia do século XVIII também não tinham tantos direitos quanto os portugueses. Eles eram colocados numa situação, num status inferior. Então, esse movimento, a base dele era a abolição da escravatura. E é interessante que nós ouvimos muito menos sobre a Conjuração Baiana do que sobre a Inconfidência Mineira. Os líderes da Conjuração Baiana também foram condenados, enforcados, esquartejados, mas eles que defendiam o fim da escravidão ficaram quase que esquecidos. E, como sabemos, novamente, esse ano é o bicentenário da independência do Brasil. O Brasil se torna independente de Portugal, mas é um país escravocrata, né? Ele continua dependendo da escravidão até 1888. Então, isso também tem de parecido com os Estados Unidos, né? Como as pessoas de ascendência africana nos dois países têm que se firmar como pessoas, como parte integrantes da nação, por causa do seu passado de escravidão.